Fala meus amigos, tudo em ordem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de engenharia de software e agora nós vamos falar de métodos ágeis, muito utilizados atualmente. Já vai dando seu like aí. Então, vamos nessa! Nos primórdios do desenvolvimento de software, nós temos o principal conceito utilizado, o de codificar e arrumar, onde a gente vai programando e melhorando o código. No entanto, isso não é eficiente para projetos maiores em grandes empresas, por exemplo. Então, foram surgindo processos disciplinados e detalhados de desenvolvimento de software, para um software com maior qualidade, eficiente e com data de entrega previsível. Isso baseado em outras engenharias, como a engenharia de produção e a engenharia civil. Então, o que foi visto a partir de então? Infelizmente, não deu tão certo pela crise do software, onde foi constatado que há um gerenciamento ineficiente, atividades muito complexas, gerando entregas com problemas e também um atraso. Do ponto de vista do cliente, isso é muito ruim. Então, ele vê o desenvolvimento como demorado, vocês demoram a entregar, estourando comumente prazos, e ainda o software entregue contendo falhas. Então, realmente há um problema nesses métodos, na dificuldade de executar as atividades e também entregando software com problema. Além disso, como outras críticas, essas metodologias tradicionais são burocráticas, pesadas, não sendo então dessa forma populares, por imporem padrões rígidos. Aqui um exemplo das atividades no RUP, que é um Rational Unified Process, que é um processo tradicional da engenharia de software. Esse é só um exemplo. Foi pensando nisso, em melhorar o desenvolvimento, tornando ele mais ágil e menos burocrático, que 17 gurus do desenvolvimento se reuniram em 2001 numa estação de esqui nos Estados Unidos. Eles estão nomeados aqui, muitos deles de empresas da indústria. Então, esses são os autores do Manifesto Ágil. E eles falam o seguinte: estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolvimento de software e nós vamos compartilhar essas ideias, melhorando então toda a prática até então executada. Como definição, os métodos ágeis são uma coleção de metodologias baseada na prática para modelagem efetiva de sistemas, construção então com eficiência de software. É uma filosofia onde as metodologias se encaixam. Então, não há nos métodos ágeis definições claras de atividades. Então, o que vai ser feito é uma especialização para cada metodologia seguindo esses princípios. Quais então são esses princípios? O primeiro, indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas, focando no bem-estar, na eficiência dos produtores de software. O software tem que estar funcionando, isso é fundamental e mais importante do que ter uma documentação completa e detalhada. Aqui é uma crítica com aquela documentação exigida muito grande, muito especializada nos métodos tradicionais. Então aqui o mais importante é o software funcionando. A colaboração com o cliente é mais importante do que os contratos. E a modificação, a adaptação a mudanças é mais importante do que um plano inicial. Então considera que o projeto vai mudando de modo constante e é isso que acontece na prática. Então, mais princípios, a gente pode dizer: simplicidade acima de tudo, manter o projeto o mais simples possível, isso vai facilitar o entendimento e a sua construção, realizar uma alteração rápida e incremental às mudanças. Só por incorporar as mudanças, aceitar que elas existem, isso já ajuda demais nos métodos ágeis. E o desenvolvimento de software, prezando pela excelência técnica, ele tem que ser funcional e testável e ser benéfico ao cliente, respondendo e interagindo de acordo com as suas funcionalidades projetadas. Os projetos então de sucesso surgem de indivíduos, de pessoas motivadas, tendo uma relação de confiança entre essas pessoas, ou seja, a integração do time, da equipe, é muito valorizada nos métodos ágeis, sendo que essas pessoas, esses desenvolvedores, cooperam mutuamente de modo constante, ou seja, várias metodologias vão pregar reuniões rápidas, motivadas, então tudo que for atrapalhar
a equipe, a sua interação vai ser removido. Mais princípios, que é o de atendimento ao usuário, entregando sempre e continuamente produtos funcionais, testáveis, ou seja, o software funcionando é a principal medida de progresso. Eu vou medindo ao longo de pequenas entregas de software funcional, geralmente a cada 2 semanas. É o chamado tempo do sprint. As mudanças no escopo não devem ser motivo de chateação, elas devem ser esperadas pela equipe. Então, essa equipe se auto-organiza, fazendo ajustes, mudanças para melhoria. Além da equipe estar coesa, integrada, ela deve se comunicar bem, usando fala principalmente e o olho no olho. Isso é fundamental. O Manifesto Ágil, então, surgiu desses 17 gurus para ser um contraponto com o desenvolvimento normal, tradicional, chamado também de prescritivo, como exemplo o RUP, que é o Rational Unified Process, que está descrito nesse livro de 332 páginas. No entanto, o que é falado no manifesto é que, apesar de não ser tão documentado e tão forte em relação às suas tarefas, em relação à sua burocracia, o desenvolvimento ágil não infringe normas da engenharia de software. O que é então um modelo ágil, que é aquela documentação ou qualquer outro componente gerado no meu projeto? Ele deve ser bom o suficiente, simples o bastante e nada mais para que possa funcionar no meu projeto. Tendo o seguinte, ele atende a seu propósito, ao seu objetivo, ele é inteligível, compreensível, ele é preciso, ele é consistente, ou seja, um documento, um artefato conversa com o outro, ele é suficientemente detalhado, tem informações o bastante para mostrar o seu funcionamento, para realizar as suas tarefas, ele provê um valor positivo, ele não é em excesso e ele é simples, o que é o principal. O que é e o que não é o método ágil então? Vamos lá nesses itens. É uma atitude, não é um processo, não tem as atividades, não tem rotinas. São princípios que foram ditos, que foram escritos pelos gurus. Ele é um suplemento aos métodos existentes, não sendo a metodologia completa. Ele é livre e também é uma forma efetiva de se trabalhar em conjunto e atingir as necessidades das partes interessadas, seja o cliente, seja a própria equipe, ou seja também aqueles investidores, os stakeholders. E é o que funciona na prática. Nós estamos preocupados agora com o produto funcionando. Mais itens aqui. O método ágil, ele é para o desenvolvedor, mas não é um substituto de pessoas competentes. Não é um ataque, um confronto à documentação, ela ainda é necessária, porém simples o bastante, o mínimo possível. E também os métodos ágeis não são ataque a ferramentas cases. Eles incorporam e podem ser utilizados com ferramentas que vão auxiliar no processo. Agora, um ponto muito interessante das metodologias ágeis é a liberdade que é dada para a equipe. Eu vou ler uma citação do Ken Schwaber, criador da Scrum, que é muito utilizada em relação aos princípios das metodologias ágeis, que é o seguinte: a equipe seleciona quanto trabalho acredita que pode realizar dentro da iteração, que é de geralmente 2 semanas, e ela se compromete com o trabalho. Nada desmotiva tanto a equipe quanto alguém de fora a assumir compromisso por ela. Nada motiva tanto a equipe quanto a aceitação das responsabilidades de cumprir os compromissos que ela mesma estabeleceu, ou seja, é importante ela definir as atividades, os prazos para poder cumprir com eficiência. Em relação a mais características gerais dos métodos ágeis, nós podemos dizer o seguinte: eles procuram minimizar os riscos de desenvolvimento de software em pequenos espaços de tempo. Eu consigo controlar os problemas se eu não ver resultados em 2 semanas. Eu não vou esperar mais tempo do que isso para poder contornar e mudar o rumo do meu desenvolvimento em caso de algum problema. Cada iteração é como um pequeno projeto, ou seja, ao final de 2 semanas eu vou poder testar o resultado dessa iteração, sendo que o objetivo é criar componentes de software e ir detalhando, refatorando esses componentes ao longo do tempo. E também realizar uma comunicação cara a cara em relação aos artefatos, incluindo a documentação.
Todas essas ideias foram incorporadas na Aliança Ágil, que é um documento que se encontra nesse site aqui. Essa aliança hoje é uma organização sem fins lucrativos para ajudar indivíduos e organizações que utilizam abordagens ágeis para o desenvolvimento de software. Então, desde 2001, nós temos esse órgão funcionando. Você pode consultar o site para mais detalhes. Nesse mesmo princípio, nós temos também a criação do Agile Modeling, modelagem ágil, que é outra vertente do desenvolvimento de software ágil, se preocupando então com a modelagem de modo ágil e efetivo. Os modelos devem ser claros, feitos para agilizar o desenvolvimento, tendo aí como resultado artefatos que funcionam ao longo de pequenos espaços, que são geralmente de 2 semanas. Aqui nós temos esse livro do famoso escritor Scott Ambler, que é um dos mais famosos nessa teoria e muito importante esse livro para a nossa disciplina. Algumas das práticas principais da modelagem ágil são as seguintes: participação ativa das partes, a propriedade coletiva, todos são donos e podem trabalhar em qualquer documento, qualquer modelo. As ferramentas devem ser as mais simples possíveis. Você tem que descrever os modelos de modo simples, também colocar código e realizar pequenos incrementos e também mostrar isso de modo público. Como exemplo de metodologias ágeis, nós podemos citar as seguintes: a XP, ou Extreme Programming, que é muito conhecida por ter a prática do desenvolvimento em pares, em duplas, o DSDM, família Crystal, o ASD, o Scrum, que é muito utilizado, como eu já disse, entre outros. Agora nós temos um gráfico disponibilizado por esse órgão, Capterra, das metodologias utilizadas em 2019, onde a campeã é a Scrum, e em seguida nós temos uma abordagem múltipla, híbrida, onde vários métodos são utilizados. Depois nós temos o Kanban, o Lean e o Scrumban, que é a mistura de Scrum com o Kanban. Em relação às críticas do desenvolvimento ágil, nós podemos dizer o seguinte: que ele não provê documentação necessária, dificuldade após o projeto nos momentos de manutenção, funciona apenas para times experientes, porque não tem práticas bem disciplinadas e tão rigorosas quanto os demais métodos, é pouca atenção disponibilizada ao projeto de software, ou seja, já vai programando sem um projeto rigoroso, e também envolver uma grande mudança na organização. É isso então, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Peço o like de vocês e que se inscrevam no canal. Um abraço e até o próximo!